Bem-vindos ao Caça ao Voto. Está na hora de fazer as contas ao andamento da campanha eleitoral. Quem está a perder e a ganhar votos, com Miguel Pinheiro, diretor do Observador, e Rui Pedro Antunes, o editor de Política. Vamos ainda estar na estrada junto de dois jornalistas do Observador que acompanham as diversas caravanas partidárias. No primeiro voto, hoje vamos ouvir Joana Fernandes, é estudante de Antropologia, vai votar pela primeira vez em Lisboa a 30 de janeiro. E a fechar, aquele momento em que Tiago Dores, portador de lupa especial para os tempos de antena e portador também de grande sagacidade, Tiago Dores, nos mostra os pormenores escondidos da campanha eleitoral neste Caça ao Voto que começa agora. Bem-vindo, Jerónimo de Sousa regressa à campanha eleitoral a 26 de janeiro, na próxima semana, para os últimos dias de campanha eleitoral. Entretanto, já tivemos um debate organizado por 3 rádios, em que Rui e André Ventura não estiveram presentes. O líder do PSD diz que dá prioridade à campanha, quer marcar presença em todos os distritos e também já avisou que não vai conseguir ir às regiões autónomas. André Ventura sugeriu ainda participar à distância ou enviar um substituto, mas a organização do debate não aceitou. Vamos a contas. Quem anda a ganhar e a perder votos nesta campanha eleitoral? Miguel Pinheiro, bem-vindo. Quem é que anda a ganhar ou a perder votos? A abertura é contigo, decides tu. Olha, quem anda a perder, não votos, mas a inocência política, hoje foi Rui Tavares. No debate, Rui Tavares parecia assim um Bambi encadeado pelos faróis de um carro que vinha em direção a ele em alta velocidade. Ele, quando António Costa sacou daquele truque da energia nuclear, Rui Tavares primeiro ficou perplexo. Como é que era possível alguém estar a dizer aquilo? Depois, olhando para ele, percebemos que ficou confiante porque achou que ia mesmo esclarecer António Costa e que ia fazê-lo perceber que se tinha enganado. E depois ficou desesperado quando percebeu que António Costa não queria ser esclarecido, trazia tudo preparado e que era escusado estar ali a dizer fosse o que fosse, porque António Costa aquilo ali não é propriamente uma conversa de amigos num café, aquilo é um debate político em que está em jogo o futuro político de António Costa e, portanto, só as expressões de Rui Tavares mostraram que ele perdeu ali a inocência política e depois a seguir ainda teve Inês Sousa Real, que estava furibunda por ter sido interrompida por uma moderadora algum tempo antes e que, quando Rui Tavares a tentou corrigir, acusou-o de a estar a interromper por ser uma mulher, dizendo que as mulheres tinham tido que lutar muito para poder chegar a locais como aquele, a um estúdio de televisão, num debate de líderes partidários, e via-se na cara de Rui Tavares, mais uma vez, o desespero e a perplexidade por estarem a acusá-lo a ele, logo a ele, de estar a interromper uma líder partidária só por ser mulher. Acho que Rui Tavares saiu dali e foi tomar um comprimido para as dores de cabeça. Com os olhos a pescar, imagino. Rui Pedro Antunes, eu ainda estou a recuperar desta imagem do Bambi encadeado, não sei se te oferece dizer algo sobre isto. Não, eu acho que o Miguel está aqui um bocadinho inspirado pela questão dos animais terem tomado conta da campanha, mas isto já foi tão largamente discutido aqui na rádio esta manhã em tantos programas diferentes, que se calhar poupamos aqui as pessoas a ouvirem-nos mais um bocadinho sobre isso. Mas se quiseres, depois vamos lá, Ricardo. Ao Zé Albino, à Cássia. Vocês é que mandam. Por aí. Mas se me perguntas quem perdeu votos, eu vou dizer André Ventura. Porquê? O André Ventura tem uma estratégia mais ambivalente, mais maleável que eu já vi, e é típico dele, ou seja, tanto está a dizer que consegue um acordo, uma maioria direita, como está a dizer o contrário e a acusar esses potenciais parceiros de serem tudo e mais alguma coisa. Mas há uma nova estratégia que entrou há um dia e meio, que no comício de ontem à noite voltou a destacar-se, foi de colar o PSD à Troika, e colar ao corte de pensões e corte de rendimentos. Esta estratégia, sem ele perceber bem, está a atacar uma parte do eleitorado que ele tem. Ou seja, há uma parte do eleitorado que, mesmo não sendo PSD, votava no PSD de Passos Coelho por oposição, naquele centrão que se move, por oposição
ao espaço socialista, portanto ao PS no governo. E André Ventura ficou com uma parte, parece, desse eleitorado que tradicionalmente votava no PSD. E, portanto, que é um eleitorado que reconhece os esforços que foram feitos, o facto do governo PSD-CDS ter tirado o país da bancarrota. E, portanto, André Ventura, quando faz estes ataques a Pedro Passos Coelho, não está a fazer um ataque a Rui Rio, está a fazer um ataque a ele próprio. Ele é que foi candidato, convidado por Pedro Passos Coelho. Ele era muito mais integrado nesse PSD do que Rui Rio. Portanto, verdade seja dita, não é? E, portanto, era Conselheiro Nacional, enfim. Neste aspecto, eu acho que ele perde votos porque está a atacar um ponto que para uma parte do eleitorado dele é importante, que é esse período de sacrifícios que os portugueses passaram. Portanto, está a alinhar exatamente no mesmo argumento de António Costa que ele quer combater. Exatamente, no argumento da Portanto, esquerda. eu acho que ele perde votos por causa disso. Depois vais-te surpreender com o meu quem ganha votos. Então vamos reservá-lo. Miguel, mais imagens da nossa infância para ilustrar quem anda a ganhar votos ou ficas-te pelo Bambi? Não, já escutei as minhas metáforas. Eu estava Disneyescas para hoje, peço desculpa. Estava com esperança numa gata borralheira, no Viking. Nada disso. Agora fica, a surpresa agora fica por conta do Rui Pedro. Pronto. Não, eu posso já dizer que é para também não haver aqui grande suspensa, porque quem ganhou votos foi o Rui Tavares, é só por isso. Já lá vamos. Miguel, vamos a quem ganhou votos. Quem ganhou votos pareceu que foi João Coutinho Figueiredo, foi o líder da Iniciativa Liberal, foi a única pessoa no debate da manhã que conseguiu explicar com detalhes quais são os perigos de uma maioria absoluta do PS. Fez questão de explicar, de contar episódios, de fazer disso um ponto, porque o resto das pessoas estavam simplesmente ali à esquerda. Pareceu-me que a grande preocupação com uma maioria absoluta é que deixem de a ouvir, deixem de ouvir o Bloco, deixem de ouvir o PCP, deixem de ouvir Rui Tavares. Essa parece-me ser a grande preocupação. E Coutinho de Figueiredo, ainda por cima, na ausência de dois outros líderes da direita, ficou ali com todo o espaço para fazer oposição a António Costa nesse ponto. Obrigado, Miguel. Vamos então saber, Rui Pedro Antunes, quem é que ganhou votos. Já desvendaste aqui um pouco desse mistério. Rui Tavares, a pessoa que Miguel Pinheiro chamou hoje de Bambi encadeado pelos faróis. Sim, foi o Dark Bambi, para mim não foi bem um Bambi. O Dark Bambi. Foi um Dark Bambi e que também é este grande imparável. companheiro do Gato Camões, não é? Exatamente. O Gato Camões. E, portanto, passando aqui a ideia, referências camunianas, diria que foi Rui Tavares pelo seguinte, um bocadinho em contraciclo com aquilo que disse o Miguel. Eu gosto sempre quando alguém assume aquela postura de bater no pai, porque não é literal, naturalmente. Senão seria, obviamente, censurável. E Rui Tavares, quer dizer, tem tido uma irrelevância política que, se não fosse António Costa a chamá-lo para Lisboa e a estar metido nestas coisas, e Fernando Medina, Rui Tavares era alguém que em tempos foi eurodeputado do Bloco de Esquerda e tem uma coluna no público, não é? Com uma grande presença no Twitter, etc., e com o seu espaço mediático, mas politicamente, se não fosse António Costa, não era grande coisa. Porque o livro nunca se conseguiu afirmar, e quando conseguiu foi precisamente quando ele não foi candidato. E nesse aspecto é sempre interessante ele ter essa ousadia de criticar António Costa. E nessa questão do nuclear, eu ainda vou aguardar aqui o fact-check do Observador relativamente a isso, mas parece-me que ele estava genuinamente indignado porque António Costa estava a dizer algo que não era verdade. Sinceramente, eu não tenho conhecimento sobre fissuras nucleares, ou como é que lhe chamou Francisco Rodrigues dos Santos, para perceber exatamente o que é que ele estava a querer dizer, mas parece-me que António Costa estava a dizer algo muito injusto, e daí essa reação de Rui Tavares. E ele disse coisas como: António Costa está a usar arte e alguma manha, está a inventar uma linha vermelha que não existe, e ainda se virou para ele e disse: tal ousadia, eu não dizia isto ao meu pai. Só não lhe levo mais a mal porque alguém lhe preparou mal as fichas. Portanto, e continua com esta postura, um pouco aquela ideia de que Rui Tavares é a pinhata onde todos podem bater e que ele nunca diz nada. Já se provou em algumas circunstâncias que, quando ele está acossado, consegue deixar de ser um Bambi para ser um bocadinho mais agressivo. E acho que não só nesse debate isto acabou por sobressair, como estamos a encerrar um ciclo de muitos debates,
E como nestes debates isto não é igual à representação parlamentar, portanto, têm todos o mesmo tempo. Exatamente. O Rui Tavares, que é o partido mais pequeno, que representa o partido mais pequeno, tem o mesmo tempo com aquele que representa o partido maior, que é António Costa. E ele aproveitou bem esse tempo, fechando aqui este ciclo de debates, para ganhar votos. É esta a minha perspectiva. Acho que a pessoa que está indecisa entre o terceiro ou o quarto do Bloco de Esquerda ou o 20º ou 30º do PS em Lisboa, se calhar até pode cair para Rui Tavares. E este tipo de confrontação acho que o favorece porque aparece e ele precisa de aparecer. E, portanto, acho que quem ganhou votos foi Rui Tavares. Foi uma explicação muito longa, porque quando estou a contrariar o meu chefe, eu tenho que ver aqui alguma justificação. E só queria dizer que estou errado também. É um Bambi aguerrido. Isto é a minha opinião, mas é muito mais fraca que a do Miguel e estou errado, certamente. Não, isto é a minha opinião, mas se o Miguel não gostar, eu tenho outra. Exatamente. Arranja-se outra. Então vamos ver amanhã que opiniões trazem este caça ao voto, o Miguel Pinheiro, o diretor do Observador, e o Rui Pedro Antunes, o editor de Política. No arranque deste programa fazemos sempre as contas a quem anda a ganhar e a perder votos. Já a seguir, vamos para a estrada. E hoje vamos fazer muitos quilómetros, literalmente de norte a sul do país. Vamos ao encontro dos jornalistas do Observador que estão na estrada. E Inês André Figueiredo, bem-vinda. Estás a acompanhar a caravana do Chega, estás em Trás-os-Montes, em Mirandela, à arruada daqui a pouco com André Ventura. André Ventura está muito longe de Lisboa, foi por isso que não pôde estar esta manhã no debate organizado por 3 rádios? Boa tarde. A caravana esteve ontem em Viseu, terminou a noite na Guarda. Hoje, como estava a dizer, marca presença aqui em Mirandela, no distrito de Bragança, e a seguir vai para Vila Real. E no meio de todas estas deslocações, André Ventura preferiu dizer não a esse debate a 9, que no fundo foi um debate a 7, em prol das ações de campanha que estão previstas pelo norte do país por estes dias. Seriam várias horas daqui até Lisboa e para regressar as mesmas, e a equipa da campanha do Chega explicou que ainda houve uma tentativa de André Ventura ser substituído ou de participar no debate à distância, mas isso não foi permitido. E o partido preferiu deixar uma cadeira vazia nesse tal debate do que não cumprir a agenda de campanha, que tem sempre uma arruada por esta hora, começa normalmente pelas 4, e depois, ao fim do dia, um jantar-comício. Por isso, André Ventura preferiu estar ausente do que falhar uma destas ações de campanha. E daqui a pouco poderá ser possível ou não, Inês, perceber qual vai ser a reação da caravana do Chega e de André Ventura àquilo que Rui Rio já disse hoje, que abre a possibilidade ou abre a porta de, no caso de vitória e de conseguir formar governo, dar a pasta da defesa ao CDS. Como é que este tipo de notícia chega ao Chega? Na verdade, André Ventura anda há muito tempo à espera de uma abertura de Rui Rio, e até do próprio CDS e da Iniciativa Liberal, quanto a uma presença num possível governo de direita. Vamos perceber como é que o líder do Chega reage a estas declarações de Rui Rio. Vamos, obviamente, questioná-lo quando ele chegar aqui a Mirandela, mas aproveito para deixar aqui 2 ideias relativamente a isso. Primeiro, André Ventura já estabeleceu 4 pastas fundamentais para o Chega: a Administração Interna, a Segurança Social, a Justiça e a Agricultura. Por isso, ainda há muita margem de manobra para convencer aqui o PSD em relação a umas pastas, se for preciso, ou se conseguir, no dia a seguir às eleições. Depois, e ainda bem que vou falar, que vou ao encontro do meu chefe, porque já percebi que houve aí problemas há pouco, André Ventura foi muito duro com o Rui Rio ontem à noite no jantar-comício na Guarda, depois do presidente social-democrata ter dito que era uma piada André Ventura ser vice-presidente, ou vir a ser vice-presidente de um possível governo de direita. Ele dizia mesmo, palavras dele, se quer brincar, vá para casa. Nos últimos dias, o presidente do Chega tem andado aqui um bocadinho entre o virar de página à direita, mas também essa colagem de Rui Rio a Passos Coelho e à Troika, e a distanciar-se desses tempos, ao dizer que o Chega é uma nova direita, longe dessa que, na verdade, André Ventura fez parte, tal como o Rui explicava, e fez parte muito mais do que Rui Rio. Com tudo isto, ficamos à espera da reação, agora quando o líder do Chega chegar aqui a Mirandela, ao mercado de Mirandela, para onde está marcada essa ação de campanha para as 16. Se tudo correr como é previsto, talvez para as 17 comece.
E uma hora de atraso, sim, perspectiva otimista. A perspectiva é essa. Inês André Figueiredo, temos que fazer contas aos quilómetros. Andas a contabilizar os quilómetros ou não? Ando, até agora são praticamente 700, hoje ainda seguimos para Vila Real, mais uns 60 a juntar aqui a esta caravana de André Ventura que começou no domingo, ou que começámos a acompanhar no domingo. Obrigado, Inês André Figueiredo, e boa viagem. De Trás-os-Montes vamos dar um salto ao Baixo Alentejo, percorremos aqui quase o país todo. Vamos para Beja, onde o PAN quer fixar o aeroporto que serve Lisboa. A líder do partido do PAN vai de comboio, os jornalistas foram de automóvel, é o caso da Inês Ameixa. Bem-vinda, Inês. Depois do debate desta manhã, o PAN quer voltar a esta ideia de insistir em fixar em Beja o aeroporto que vai servir Lisboa. É isso? Boa tarde, sim, é isso mesmo, Ricardo. É sobretudo isso que vem cá fazer Inês Sousa Real a Beja. Ela vai chegar aqui à estação de comboios de Beja, onde me encontro pouco antes das 4 da tarde. Acaba por marcar este dia olhando também para esta questão da ferrovia, com esta viagem que está a fazer de comboio a partir de Lisboa, também um bocadinho para apelar a uma mais aposta neste setor. Dos comboios, como dizias, seguimos depois para os aviões, vamos visitar o aeroporto de Beja, que para o PAN é de facto essa melhor aposta para a construção do novo aeroporto. Não é nova esta ideia, não é novo que Inês Sousa Real sabe-se que é contra a solução Montijo e vem aqui precisamente a Beja mostrar que essa é a melhor opção para a construção do aeroporto. Vai reunir-se com alguns cidadãos que defendem então que essa seja a alternativa para a construção do novo aeroporto. E nesta altura, Inês Ameixa, na caravana do PAN, qual é o grau de otimismo em relação a uma eventual participação no eventual governo do Partido Socialista? Como é que estão os ânimos? Eu diria que mais do que otimismo, há sobretudo aqui um tabu que se quer manter, pelo menos para já, e passado aqui já quase uma semana de campanha, o mistério mantém-se. Já foram várias as vezes que os jornalistas têm insistido em perceber se o PAN preferia uma eventual coligação com o PS ou com o PSD, mas não conseguimos arrancar nem uma palavra sobre isso a Inês Sousa Real, ela que acaba sempre por desconversar, por ir para aquela resposta politicamente correta, que é dizer que a coligação que quer é com os portugueses, e vai assim esquivando-se de responder de facto se prefere Costa ou Rio num eventual acordo. Tem sido essa a estratégia seguida pela porta-voz do PAN. Não sabemos se será mais benéfico para o PAN não dizer quem é que prefere, ou se, por outro lado, se a Inês Sousa Real deveria, de facto, esclarecer diretamente se quer PS ou PSD numa eventual coligação. Hoje, António Costa, no próprio debate desta manhã, já aqui falado neste caça ao voto, voltou a estender a mão ao PAN, e a Inês Sousa Real voltou também a desconversar, e tem sido essa mesmo a estratégia aqui usada pela comitiva do PAN. Quanto ao ambiente na própria caravana, perguntavas, tem sido tudo muito, muito calmo, poucos ataques aos adversários políticos, tem sido mesmo esse o registro aqui da caravana do PAN e, sobretudo, de Inês Sousa Real na abordagem às pessoas. E Inês Ameixa, falta aquela pergunta tradicional no caça ao voto, como é que estamos ao nível do quilómetro? Quantos quilómetros? Estamos a cerca de 600 km, 630 km, aquilo que eu conto agora no contador. Só agora nesta segunda metade da semana é que estamos a contar mais quilómetros, porque no início da semana estivemos mais por Lisboa, Setúbal, ontem já estivemos em Évora, hoje estamos em Beja e amanhã há Faro, no Algarve. Portanto, só aqui na segunda metade da semana é que estamos a puxar mais pelos carros, sendo que para a semana vamos andar mais pela zona centro e também, sobretudo, no norte do país, mas para já sim marcamos cerca de 600 km nesse contador. E não aceleres muito, porque já sabes que assim consomes mais combustível e torna o carro ainda mais poluente. Obrigado, Inês Ameixa. Boa viagem. A Inês Ameixa aqui em direto a partir de Beja, onde está a acompanhar a caravana do PAN. Já a seguir vamos ao meu primeiro voto. Joana Fernandes tem 18 anos e é estudante de Antropologia em Lisboa, e foi na capital que conversou com o Vicente Figueira sobre o meu primeiro voto. Seja bem-vinda, vai estar pela primeira vez
verdade. Já nas próximas eleições. E a primeira pergunta que te faço é se vais mesmo votar. Vou, claro que sim. Sim. E é para ti importante participar? Claramente um direito e penso que eu, como mulher, também tenho que dar uso a este direito que tantas mulheres lutaram para eu hoje em dia tê-lo. Alguma vez passaste por uma eleição que tenhas olhado com especial atenção, que tenhas vivido até com particular emoção? As últimas presidenciais. As últimas presidenciais. Porquê? Porque, pronto, aproximava-se também À altura, exato, exato, já estavas a começar a fazer preparação. E porque é sempre importante perceber o que se passa politicamente e não só no nosso país. Dentro daquilo que é a tua geração, os teus colegas de faculdade, também os teus colegas de escola, recentemente, sentes que as pessoas estão direcionadas para votar, que há uma vontade de votar ou tem havido um afastamento? Eu sinto que as pessoas da minha geração têm ligação também, podem não ter uma especial ligação política, mas vão votar, com certeza. Vão votar. E como é que te Espero que preparas? sim. Tens-te preparado? Lês os programas? Vês os debates? Sim, tenho visto os debates, tenho acompanhado os debates. E até ver, sentes que fica esclarecida? Sim, penso que sim. O que é mais Exato. importante para ti que um partido ofereça? Igualdade para toda a gente, pobres, ricos, independentemente de tudo. Tu votas a pensar em quem queres que seja governo? Votas a pensar no círculo eleitoral? Quem é que são os deputados dos partidos que vão representar-te dentro do teu círculo na Assembleia da República? Qual é que é, assim, como é que estruturas o teu voto? É tentar fazer 50-50, mas diria que os deputados é bastante importante. Faz sentido para ti e sentes que faz sentido para as pessoas da tua idade continuar a votar no boletim, no papel, ou a coisa podia ser eletrónica, ou até o peso simbólico de pôr uma cruzinha de boletim é algo que Eu vês acho com que bons sim, olhos? eu acho que é sempre simbólico aquele dia de voto e ir de facto votar, mas tendo em conta os dias em que vivemos, a pandemia, diria que se calhar uma opção eletrónica era bem pensado. É também uma expectativa que tens o próprio dia, esse ato de chegar ao boletim. E... Até por ser o primeiro voto. Obrigado, Joana Fernandes, Obrigada. estudante de antropologia, aspirante a antropóloga. Votar é sempre importante, não é verdade? É verdade. O meu primeiro voto está disponível na íntegra no Instagram da Rádio Observador, no Instagram do Observador, no site e também no YouTube. Já a seguir, o sagaz Tiago Dores e aquele indicativo, esquisito. Campanha eleitoral, legislativas 2022, minudências das bem parvas em torno das eleições. Por favor, até ao fim da Envelhece campanha. bem isto, não muito, envelhece? mas digam-me que nota é esta que o Tiago Alguém que atinge. que perceba. Eu não vou ser, de certeza. Eu diria um si bemol sustenido. Mas isto é uma nota sequer? Tem de ser, não é? Isto tem sempre que encaixar numa nota. Eu acho que sim. Bom, a partir de agora, ok, vamos lá. temos o Tiago Dores connosco. Tiago, que pérolas de perspicácia, cutilância em torno da campanha para as eleições legislativas, com que pérolas é que nos pretendes brindar hoje? Olá de novo, Ricardo. Ricardo, eu hoje promoveria uma espécie de viagem no tempo dos tempos da antena, mas não pretendo queimar tempo e despacho isto em 3 tempos, que não desejo fazer-nos perder tempo. Depois descansamos, mas tudo a seu tempo. Também há que dar tempo ao tempo. Claro, avança com confiança. Sim, eu imaginei que fosse para avançar, mas não queria fazê-lo sem antes esgotar todas as expressões de que me lembrei envolvendo a palavra tempo. Achei que era importante e que era uma coisa que nesta fase em particular era... Achaste bem? Foi, pois, exato. Portanto, né? eu, como os nossos estimados e queridos ouvintes, nós agradecemos muito por isso. De nada, porque agora, refletindo um pouco, acho que valeu mesmo a pena. Um bocadinho, né? O tempo que investiste nesta tarefa de falar de Pronto, tempo. ótimo, foi um gosto nesse caso. Sendo assim, vamos avançar. Vamos. Anos 80, Ricardo, anos 80, que tens tu a dizer Ui, sobre os anos 80? Quer dizer, deixa-me completar, não comeces já a responder. Não. Qual é a primeira coisa que te vem à cabeça quando pensas nos anos 80? Reflete um bocadinho antes de responderes. Qual é a primeira coisa que te vem à cabeça quando pensas nos anos 80? Maus cabelos, maus penteados? Certo. Outra coisa. Roupas
mais duvidosas. Também mais, sim. Também correto, mas ainda outra coisa, outra coisa. Anos 80, eu gosto de rádio, boas músicas, certo. bem melhores do que as destes anos 20, por exemplo. Enfim. Pequenada, estas músicas agora da Pequenada. Certo, enfim, melhores se não contarmos com as performances de Johnny Abreu. Não é? Cuja categoria pudemos ainda ontem comprovar neste mesmo espaço. Bom, e obrigado por nos teres apresentado. De nada, então, sempre que precisarem de bons temas, falem comigo. Bom, mas já vi que tenho de ser eu a avançar com isto, caso contrário vais ficar para aqui a mandar palpites até às presidenciais de 2026. Bom, a primeira coisa que me vem à cabeça quando pensamos nos anos 80 é bons tempos de antena. É verdade, bons tempos de antena. Tiago, tu eras um miúdo nos tempos de antena. Era um jovem, sim. Mas eu lembro-me bem daquela imagem com grão, daquela imagem com chuva que parecia um dia de fevereiro em Copenhaga. Então viajavas sem sair do... Aqueles gráficos dos tempos de antena que pareciam saídos do ZX Spectrum 48K. Ainda o 48K, não era o 128 com a cassetinha incorporada. Modernices, não é? Não, está bem, isso, mas eu referia-me em termos de conteúdo, Ricardo, não em termos de forma, como é óbvio. Eu referia-me em termos de substância. Em termos de substância, os tempos de antena dos anos 80 são imbatíveis. Nos tempos de antena dos anos 80 podia-se escutar coisas deste tipo. Iniciámos há 2 anos um surto de desenvolvimento que não tem paralelo nas 2 últimas décadas. A produção cresceu a um ritmo surpreendente. Geriram-se com rigor os dinheiros de todos os portugueses no setor público da economia. A inflação desceu drasticamente, aproximando-se dos valores médios dos países da CEE. O nosso crescimento económico atingiu valores superiores aos da média dos países da CEE e da OCDE. Isto, anos realmente, 80. com a voz do João Chaves, ainda fica mais intenso. Esta informação que eu nunca, é verdade, da qual eu não estava... Mas havia boas notícias para o país nesta altura. Não era? Dava mesmo ideia que isto até podia ir a algum lado. Exato. É engraçado recordar. E ligeiramente deprimente também, mas é engraçado, principalmente. Não sei, se reparaste noutra coisa, a propósito, lá está, de música dos anos 80, que é o facto de, neste tempo de antena do PSD, estes dados positivos para a economia portuguesa serem apresentados com uma banda sonora que parece saída daquele filme O Shining, com o Jack Nicholson. Reparaste nisso ou estiveste mais atento aos dados? Ora, escuta lá de novo, para prestares bem atenção. Vamos ouvir. A produção cresceu a um ritmo surpreendente. Geriram-se com rigor os dinheiros de todos os portugueses no setor público da economia. Sim, tens a razão. Ideia que dá é que vem alguém com uma faca para espetar nas costas da produção portuguesa. Parece que esta banda sonora... Tu falaste no Shining, mas eu não sei. Acho que se aproxima mais do Poltergeist. Também pode ser. Mas lá que é música de filme de terror, disso não há dúvida. Nenhuma dúvida, não é? E por isso avanço com a seguinte tese, Ricardo. Eu estou convencido que, nas últimas décadas, aquilo a que assistimos em Portugal foi a uma disrupção ideológico-musical no panorama político-partidário. Disseste uma disrupção ideológico-musical no panorama político-partidário. Queres elaborar? Eu sei que queres. Sim, quero muito explicar-te os contornos desta disrupção ideológico-musical no panorama político-partidário nacional com recurso a um outro tempo de antena, este do PAN, e feito para estas eleições legislativas que estão aí à porta. Ora, escuta. Mais de 10 milhões de euros anuais para a proteção animal. O aumento do IVA para 23% nos bilhetes para as atividades tauromáquicas. O fim do tiro ao pombo. Queremos garantir a inclusão do bem-estar animal na Constituição da República Portuguesa e o alargamento do Código Penal a todos os animais. Exigimos o fim das touradas. Precisamos de garantir uma rede de hospitais médico-veterinários públicos, uma campanha nacional de esterilização e apoio aos cuidadores de colónias de gatos. Precisamos de um plano nacional de desacorrentamento animal e de um plano de recuperação e preservação dos animais selvagens. Ouviste isto? Ouvi e acho que estou a chegar ao teu ponto. Então, portanto, nos anos 80 tínhamos filme de terror e agora
temos música épica. Nem mais. Já não temos Poltergeist, temos Gladiador. Por exemplo, nem mais, Ricardo. Daí a tal disrupção ideológico-musical no panorama político-partidário nacional que te falava, Tiago, estás a perceber? bem. Que se resume basicamente nisto. Resume-se desta forma. Enquanto nos anos 80 se transmitiam factos muito positivos para os portugueses ao som de música de filme de terror, em 2022 transmitem-se programas eleitorais para a bicharada dos portugueses ao som de música épica grandiosa. É capaz de ser lá o progresso, ou o que é que eles chamam, não é? Eu, como sempre, e neste momento do em programa, particular, só me resta frisar que este espaço é da exclusiva para responsabilidade todos os efeitos até judiciais, não é? da organização interveniente, que neste caso é o Dr. Tiago Dores. Campanha eleitoral Legislativas 2022. Minudências das bem parvas em torno das eleições. E aqui chegado é difícil dizer isto com um tom sério, mas lá vai. O Caça ao Voto regressa amanhã, depois do Jornal das 3, na Rádio Observador. E está sempre disponível em podcast, também no YouTube e nas redes sociais do Observador. A sonorização é do Diogo Casinha e do Bernardo Almeida. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.